Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula Iluminação como ferramenta de projeto, a nossa sala de aula online. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as luminárias, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a função de cada uma, certo? Vamos, antes de mais nada, ver onde nós nos localizamos dentro do nosso ciclo de vida de um projeto de iluminação. Então, o conteúdo dessa aula ainda se enquadra dentro aqui do início, né, dessa preparação para o projeto de iluminação. Então, nós estamos caminhando aqui dentro dessa jornada, ok? Então, dentro desses estudos e pesquisas iniciais que correspondem a essa fase inicial de projeto, né, vejam que a gente está caminhando e que agora a gente vai estar falando aqui sobre as luminárias propriamente. Né? Poderíamos aqui ficar um tempão falando, mas a aula de hoje é para que a gente possa, na verdade, conhecer um pouquinho deste universo. E nas próximas aulas a gente vai mergulhando um pouco mais, tá bom? Quando a gente fala então sobre as luminárias, a gente tem que levar em consideração que existem, né, tipos ou certas classificações de aplicação. Tá? Então, a grosso modo, a gente tem as luminárias de teto, as luminárias de parede, as luminárias de piso e as luminárias de mesa. Vejam, quatro opções que a gente tem para que a gente possa começar a pensar qual delas vai poder nos atender dentro de um projeto de iluminação. Tá? Partindo deste princípio básico, vejam que se abre ainda um leque de opções do ponto de vista das luminárias que são de sobrepor, de embutir e semi-embutido, tá? Assim para essa opção de parede também, assim como para piso, tá? E aí a gente vai para os nomezinhos delas propriamente, né? Que a gente vai ver algumas imagens para fixar bem quem são elas, né? Então, dentro das luminárias de teto, a gente tem os plafons, os spots, os lustres, os pendentes, as luminárias tubulares, os embutidos de teto. Dentre as luminárias de parede, a gente tem as arandelas, os balizadores, os refletores, os projetores, né? Dentro das de piso, a gente tem a coluna, o embutido de piso, o espeto, o poste, o balizador, e temos as luminárias de mesa, que é conhecido como abajur ou luminária de mesa. Então vejam que aqui a gente tem já de cara um resumo das possibilidades que a gente tem para escolher e colocar dentro do nosso projeto, tá? Bom, então vamos lá. As luminárias têm papel extremamente importante em um sistema de iluminação, pois elas contribuem diretamente para uma distribuição eficiente da luz no ambiente e o conforto visual das pessoas, tá? E muitas vezes elas podem ser o vilão de um projeto de iluminação. Por quê? Porque eu simplesmente escolhi uma luminária errada, uma luminária que não aproveitou o fluxo luminoso, né, daquela fonte, né, daquele LED muitas vezes, né, já que a gente está atualmente trabalhando com a tecnologia LED, por algum motivo aquela luminária não foi a mais apropriada para o nosso projeto e a gente perdeu qualidade de luz, né? Então, muitas vezes, elas são o vilão do nosso projeto. Tá? Olhando ainda dentro dessas características, né, e tipos, a gente tem as luminárias técnicas, as luminárias de efeito e as luminárias decorativas. Vejam que a gente, né, dentro desse universo, a gente vai então agora vendo, né, o que que a gente tem à nossa disposição. Então vamos lá. Dentro das de efeito, eu trago aqui apenas para que a gente possa, na verdade, olhar para elas, porque muitas vezes no catálogo ele está de forma isolada, né? E às vezes, né, ele está até sem o efeito dela acesa, a foto está com ela, por exemplo, apagada, né? Então, eu olho essa imagem e às vezes eu não consigo ver o potencial desta peça, né? Se o fornecedor já me ajuda mostrando a peça acesa, eu já começo a memorizar
esse efeito e começo também, na verdade, a pensar nas possibilidades que eu posso criar dentro de uma composição, porque eu posso optar em colocar uma peça isolada e posso optar em colocar essa mesma peça, só que em composição com outras iguais, para que o efeito da luz possa ser o resultado que eu quero lá na frente no meu projeto, tá? Então, como a gente vai aplicar as peças de efeito, é como a gente olha para essa peça, que muitas vezes no catálogo está isolada, né? E a gente vê o potencial dela, tá bom? Bom, outro fator importante para a gente reforçar é quanto ao resultado da luz que esta luminária emite, tá? Esta luminária, vamos olhar aqui no centro, né? Ela vai fazer com que a luz se comporte de uma determinada forma, né? De um determinado jeito. Então, a luminária, ela também, a escolha da luminária vai estar atrelado ao tipo de iluminação ou ao sistema de iluminação que eu quero para aquele ambiente. Então, as luminárias, elas vão me proporcionar, né, uma iluminação direta, quando a maior parte deste fluxo luminoso vem para baixo, né, porque a luz está vindo direta, então é uma iluminação direta. Essa luminária pode ter variações e ser considerada como semi-indireta, quando eu tenho uma grande parte sim vindo para baixo, mas uma parte ainda vindo de forma indireta para cima, né? Não deixando às vezes o teto muito escuro, tá? Essa luminária pode ser de iluminação geral ou difusa, tá? Quando eu tenho ela aqui no meio e a luz ela é distribuída para todos os lados. Essa luminária pode me proporcionar uma iluminação direta e indireta. Quando eu tenho a mesma quantidade de luz que é direcionada para cima, ela também é direcionada para baixo, né? Algumas luminárias de efeitos trabalham desta forma, mas a gente tem luminárias que são, vamos dizer assim, retilíneas, né? São para conceitos mais, vamos dizer assim, tubulares, né? E aí a gente tem uma grande parte desse fluxo de luz indireta e uma outra parte desse fluxo direto que é para a área de trabalho. Temos luminária semi-indireta, nesse caso, a maior parte de luz é direcionada para cima, para bater numa superfície e voltar para o ambiente, e uma pequena parte é direcionada para baixo, tá? É invertida a esta função aqui de cima, que a gente viu, tá? E a iluminação indireta, onde todo o fluxo luminoso desta luminária é direcionado para cima, o que é invertido com o que a gente viu da iluminação direta. Então vejam, né? As luminárias elas se comportam de formas distintas, então a gente precisa conhecer, né, como que ela vai trabalhar com essa emissão da luz que ela emite, tá? Vamos olhar aqui agora nessa sequência de slides, vamos conhecer essas luminárias, né, os seus respectivos nomes e aonde elas são aplicadas. Então, nós temos as arandelas, que são aplicadas na parede, e aí a gente vai ter diversos modelos, tá, de luminárias. E aí a gente precisa se atentar na questão se eu vou projetar para a área externa. As luminárias precisam ter uma certa atenção, principalmente na escolha do material, de alumínio de preferência, para que, né, ela não sofra com a chuva e o sol, né, ela não manche, porque quando a luminária é de ferro, tá, ela com o tempo vai fazer aquela marcação aqui daquela mancha da ferrugem que cai e vai ali prejudicando a superfície, tá bom? Sujando, né, fazendo aquela marca que não é interessante. O plafond é uma luminária de teto, tá? E aí a gente tem diversos tipos, né, de luminárias de plafond, elas em acrílico, elas em cristais, vamos dizer assim, ou elas de iluminação indireta, como nós estamos vendo nesta imagem aqui. Muito interessante para alguns projetos onde eu não tenho um pé direito
muito alto, né? E que é, por exemplo, um ambiente de relaxamento, de repouso. Então, quando nós estivermos deitados, nós não estamos olhando diretamente o brilho desta luminária, tá? Temos os pendentes, que são as peças suspensas, que são fixas no teto, e aí a gente vai ter diversos modelinhos que a gente pode vir a encontrar dos fornecedores, tá? Tanto de cristal quanto em acrílico, ok? Ou até mesmo de tecido, que diferencia, na verdade, né, dos lustres que a gente já vai ver na sequência, mas só voltando aqui, né, a questão dos pendentes, hoje a gente vê que a peça isolada em si, a gente não está trabalhando dentro dos projetos, a não ser que ela seja uma peça muito interessante, bem robusta, que preencha aquele espaço, né? A gente tem visto a sugestão de alguns fornecedores de diversos modelinhos, tá? Daquela linha, daquele pendente, em que a gente pode olhar para as peças de forma isolada e ver o potencial, ou seja, qual é o potencial? Agrupá-las, né? Colocá-las, né? Junto com outras, fazer uma composição para preencher aquele espaço e para que dê o resultado de luz que a gente precise na bancada, tá? Na área de trabalho. O que diferencia um pendente de um lustre, porque ambos, né, são fixos no teto, é que o lustre, na verdade, possui os braços que separam a fonte de luz do eixo principal, tá? Então, a partir do momento que a gente tem braço, ele se enquadra como lustre. O pendente, né, normalmente vem já a fonte de luz vem normalmente no eixo da própria peça. Ok? E com relação aos braços, existem diversos modelos, né? Podem vir tanto assim, como podem vir assim, tá? Mas vejam que do eixo da peça, eu joguei a iluminação na lateral, né? Eu abri ela para que ela possa distribuir melhor essa luz dentro daquele ambiente. As luminárias tubulares, né, que inicialmente começaram com a proposta de lâmpadas tubulares, né, fluorescentes tubulares, são presas ao teto e atualmente a gente tem substituído por lâmpadas de LED tubular, tá? Ou então já estão vindo, né? Na verdade, com o painelzinho de LED já integradas também, ok? Os embutidos de teto, né, eles têm diversos formatos para diversas situações, tanto como luz geral, porque esse vidro ajuda a difundir a iluminação, tá? Como de fachos projetados, onde a própria lâmpada em si, tá? A composição, o desenho da lâmpada ali da fonte é que vai fazer com que direcione esse facho de luz ou que tenha diferenças de ângulos de abertura. E aí a gente vai ter de uma, de duas, né, fontes, de três, de quatro, enfim. Nós temos daí muitas opções dentro desta linha dos embutidos de teto. O que é legal reforçar é que muitas vezes a peça ela tem uma certa limitação por ela ser recuada e aí eu acabo, às vezes, não jogando luz aonde eu preciso, concentrando uma luz um pouco mais acima, tá? Então, se eu distancio essa peça da parede, por ela ser recuada, ela não vai conseguir chegar onde eu quero, vai acontecer esse recorte que nós estamos vendo aqui na parte de cima, por exemplo, né? Por causa do corte daqui da peça, tá? E aí a gente tem que ver que outras soluções a gente encontraria, né? Ou peças que são, vamos dizer assim, semi-embutidas, porque elas podem recuar e jogar a luz para baixo, ou eu consigo essa articulação dela, vamos dizer, a quase 90 graus. Então, eu poderia afastar ela mais da parede e direcionar ela perfeitamente para cá. Então, vejam, a gente precisa conhecer, né, esses modelos que a gente tem à nossa disposição, porque cada projeto é um projeto. Aqui o quadro é pequeno, mas poderia ser um quadro maior, né? Então, esta relação de distanciamento, né, não existe uma norma que diz, trabalhe a 50 centímetros. Não, porque cada caso é um caso e a escolha da peça também é um caso, né? Tá?
Outra opção que poderia nos ajudar naquela situação de ganhar no ângulo de abertura é pensar nos spots. E os spots com os trilhos, a gente tem visto que ele voltou a ser muito bem aceito, né? Ele teve há um tempo atrás uma aceitação, daí ele ficou um pouco em desuso e agora ele está novamente em uso, tá? Então, aí a gente tem as opções, na verdade, com a tecnologia LED, que pode ser já direto na canopla, daí eles ficam de forma isolada, ou quando eles vêm com um conector que a gente prende, fixa, né, aqui no trilho e trava ou solta, corre, põe aonde a gente quer, posiciona na onde tem que estar e trava ele e faz o afinamento, né, deste facho de luz, tá bom? Além das questões, né, aqui da instalação no teto, a gente tem, então, mais uma opção, que são os sistemas lineares, né, conhecido como perfil ou como sistemas modulares. Então, a gente tem um perfil, tá, que ele tem as opções de encaixe de outras peças que possam vir, né, a contribuir dentro do nosso ambiente, por exemplo, uma iluminação mais geral, uma iluminação direcionada, tá? Um pendente, ok? E assim por diante. Então, a gente vai clicando e vai montando a peça, né, a luminária, conforme a gente precisa da necessidade dela na parte de baixo, que nos atenda da melhor forma possível na parte de baixo, tá? Quando a gente olha para as luminárias de mesa, a gente tem o abajur, né? O abajur, ele dá aquela iluminação acolhedora, né? E aí a característica do abajur é sempre uma cúpula, tá? Na maioria das vezes de tecido, mas pode ser de outro material. E a coluna dele aqui, né? E normalmente o abajur, ele não é articulado, né, a coluna em si, né? Porque a cúpula, nesse caso, um exemplo que eu consigo direcionar essa luz, tá? Mas a articulação da coluna, né? Na verdade, não nos abajures, né? A gente vê mais nas luminárias de mesa. Aí sim a gente ganha essa flexibilidade, tá? E na maioria das vezes a luminária de mesa tem a função de projetar a luz, né? De levar a luz até onde a gente precisa, diferente do abajur, que na maioria das vezes tem aquela cúpula que abafa um pouco a luz e que dá aquela sensação mais acolhedora, né? Então é para um projeto diferenciado onde eu preciso de um certo fluxo luminoso chegando com uma intensidade, né? Uma quantidade de luz, desculpem, chegando com uma certa intensidade, tá? Aí nós temos nas luminárias de piso as colunas, ou em alguns lugares também como abajur de pé. Então, eles são fixos, né? São apoiados no piso, e aí existem diversos modelinhos, tá? Que nos atendam, né? Com princípio de luz indireta, com princípio de luz geral, né? Porque daí essa luz ela joga um pouco para o lado, mas ela, por ter a abertura em cima e embaixo, ela vai privilegiar mais aqui a parte de baixo e fazer uma iluminação indireta também na parte de cima. Então, existem vários tipos que a gente possa ver, né? Vai depender muito do espaço em que a gente tem dentro daquele ambiente. Às vezes não permite uma peça muito grande, às vezes tem que ser uma peça de proporções reduzidas, tá? Dentro da linha das luminárias de piso, a gente tem agora o embutido de solo, tá? Usado também internamente, com peças mais discretas, mas de grande utilidade na área externa, com, né, com peças, vamos dizer assim, mais robustas, porque vai pegar sol e chuva, tá? E vai depender, então, do objetivo que você quer, do efeito que você quer proporcionar, tá? Então, a gente vai ter peças com refletores assimétricos e simétricos ou luminárias, aonde a própria fonte interna, que já vem, né, com ângulo de abertura definido pelo fornecedor, vai fazer o efeito da abertura que a gente está vendo aqui, ó.
tá? Aí essa questão de distanciamento varia de projeto para projeto e do efeito que a gente quer criar de luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra, tá? Bom, existem as opções, né, da gente colocar com uma grade anti-ofuscante ou sem a grade, vai depender se existe a movimentação de pessoas ali próximo ou não. Então, a gente tem que cuidar sempre com essa questão do ofuscamento que a gente pode proporcionar nas pessoas, porque elas vão ficar instantaneamente ali, alguns segundinhos, vão ficar com aquela cegueira momentânea, porque elas olharam, né, sem querer para a fonte de luz, tá? Tem os espetos, né, que começaram de forma simples, vamos dizer assim, e que hoje a gente tem já com a tecnologia LED de tamanhos e proporções mais reduzidas, o que deixa os projetos mais interessantes, tá? Mas receberam esse nome de espeto porque a fixação deles é justamente quando a gente espeta, né, na grama, tá? Para que a gente possa depois ajustar o facho de luz que a gente quer que direcione. Neste caso, ele é um espeto de característica balizadora. Essa luz ela vai sair só por ali, né? Ela não vai ser projetada, ela vai ficar ali naquela região ali próxima, tá bom? Os postes decorativos, né? São postes a partir já de 1 metro. Nesse caso aqui, já são postes a partir de 1,70 m, 80, 2 metros. Então, com o princípio que a luz venha de cima para baixo. A gente precisa se atentar que soluções nesta características não estão sendo mais usadas porque elas criam ofuscamento e jogam luz para cima, onde a gente não precisa. A luz, ela precisa ser direcionada para baixo, né? Então, a gente tem um grande movimento acontecendo em relação à questão da poluição luminosa, né? Dentre as 3 características da luz que invade o ambiente, né? Da luz que é direcionada para cima, né? A gente, então, tem essa questão de estar substituindo por luminárias, aonde eu não tenho a emissão de luz para cima e essa luz vem para baixo, tá? Aonde, de fato, eu preciso dela, né? E nessas características mais coloniais, a gente tem visto também que existe já, né, a ideia do colonial, né, traz esse conceito do colonial para dentro dos projetos, mas a fonte de luz já não fica aqui jogando luz para todos os lados, né? O LED é trabalhado na parte de cima e ele faz a projeção para a parte de baixo. Então, a gente consegue, dependendo do projeto, vir com essa leitura colonial, mas com uma tecnologia atualizada e com um princípio de iluminação para onde a gente precisa de fato direcionar, né, a luz, tá bom? Os balizadores, a gente pode colocar eles tanto na parede, quando o fornecedor faz modelinho de balizadores e descreve no catálogo balizador de parede, porque a fixação é diferente quando a gente tem balizadores muito parecidos com esse daqui de piso, né? A fixação é diferente, porque na maioria das vezes, quando ele é de parede, ele é preso na alvenaria. Quando ele é de piso, muitas vezes ele pode ficar no deck, né? E o deck tem aquele espaço, né? É aquele vão aonde, né, a peça fica ali respirando, vamos dizer, que na alvenaria a gente já não tem, porque ela fecha e abafa ali a luminária como um todo, tá? Voltando dentro, então é só voltando nesse detalhezinho. Então, nós temos os balizadores de parede e de piso, e a gente precisa olhar bem certinho o código do fornecedor para não pedir a peça errada, tá? Dentro da linha de balizadores, a gente também tem os postes balizadores, tá? Algumas leituras, alguns materiais de apoio diz que o balizador, ele é o poste de 1 metro para baixo. Mas o poste, né, de 1 metro para baixo, a gente tem que cuidar onde a gente põe dentro dos nossos projetos, porque se, por exemplo, eu colocar em uma área externa, onde eu tenho mesas e cadeiras de um restaurante, a pessoa vai estar sentada a mais ou menos à altura de 1 metro, e aí aquela luz vai estar na altura dos olhos de quem está sentado. Então, isso pode vir a incomodar,
tá? Então, normalmente a gente trabalha com postes de 50 centímetros, de 30 ou de 40, e aí a gente tem modelos mais contemporâneos e modelos mais tradicionais. Então, o que vai mandar dentro dessa escolha é o tipo da arquitetura, a proposta do projeto de iluminação e o que o fornecedor que você está trabalhando tem de leque de opções para você, tá bom? Dentro dos projetores e refletores, né, eles podem ser fixos tanto na parede quanto no piso. A gente só precisa cuidar que eles emitem, né, um fluxo luminoso, uma claridade muito grande, tá, que é projetado. Então, cuidar com o posicionamento para que a gente não agrida, né, não dê o ofuscamento para as pessoas que estão ali usando daquele espaço. Então, cuidar com a escolha do posicionamento e da altura dessas luminárias. Mas o papel delas é jogar a luz a uma certa distância, projetar essa luz, né? Refletir essa luz lá para frente. Então, normalmente são para grandes áreas. Então, quanto maior a peça e mais alta, maior a gente tem a abrangência e eles cobrem melhor esse espaço com a luz, tá bom? Dentro das luminárias, a gente tem também as subaquáticas, né? E as subaquáticas, elas podem ser fixas na parede dessa piscina ou no piso. Ponto de atenção é que precisa ser feito ali um acabamento bem interessante para não, na parte ali, para não ter vazamento, né? Então, a manta, né, a proteção, a camada que vai proteger ali essa piscina tem que ser muito bem preparada, né? Para que essa não aconteça infiltração por meio da luminária, tá? Então, ponto de atenção sempre que for mexer com eletricidade, água, né? E utilização de uma manta ali para que essa luminária fique bem instalada ali dentro, tá? Dentro das luminárias, temos as luminárias de iluminação pública, vamos dizer assim, tá? Que muitas vezes são fixas, né? Fixadas no poste, tá? Da rede elétrica, e nós temos daí luminárias, é, no caso, aqui eu coloquei como parede e piso, porque aqui ela está encaixada, vamos dizer, na parede, né? Mas quando eu tenho luminárias que são assim, né? Elas têm, então, a fixação no piso, tá? Só voltando aqui, a gente vai ter as pétalas, que a gente costuma dizer na iluminação urbana, né? De uma pétala, de duas, de três, de quatro pétalas, tá? E a tecnologia que a gente foi encontrando dessas luminárias para que todo o fluxo luminoso não fosse mais desperdiçado para cima. E as novas tecnologias agora com a utilização do LED. Então, a potência delas está atrelada à quantidade de luz que você quer para aquele espaço, para aquele estacionamento e assim por diante, tá? E a leitura dos postes ornamentais, que são postes diferenciados, né, que muitas vezes estão dentro da proposta de um parque, né, de uma reserva, alguma coisa assim, que traz ali uma certa leveza para não ter que trabalhar com postes, às vezes, tradicionais, né? Tá? Luminárias industriais ou luminárias esportivas, né? Que inicialmente a gente tinha como opção esta família aqui, em acrílico prismático ou em alumínio, e que tinha o objetivo de jogar todo o fluxo luminoso para baixo, tá? A gente tem a mesma proposta já com a nova tecnologia do LED. Então, quem trabalha ou quem vai querer, né, entrar neste segmento de projetos industriais ou esportivos, né, é se direcionar para fornecedores exclusivos, que nem sempre esse tipo de fornecedor, ele trabalha com peças de interiores ou com peças decorativas, o forte dele, né, são essas peças aí para atender às necessidades, seja as industriais, seja as esportivas, tá? Bom, e aí a gente
Então, teve esse panorama, né, dos tipos de luminária para que a gente pudesse começar a entender o nome delas e onde elas são fixadas. Mas quando a gente fala de iluminação e de luminárias, né, existe aí uma variedade muito grande, né, de diversas possibilidades. E muitas vezes basta soltar a iluminação porque a gente mesmo pode criar essas peças, tá? No sentido de serem peças decorativas, tá? Porque as luminárias precisam cumprir com um papel, tá? Mas existem aquelas que são decorativas, né? Que eu sei que eu posso colocar ela porque eu tenho outras luminárias dentro daquele ambiente que vão me dar o resultado que eu preciso. Ok? Bom, dentro deste conceito de luminárias, né, a gente precisa ter muito claro, porque está atrelado a valores, né? As luminárias comerciais, tá, têm um determinado preço e as luminárias decorativas têm outros preços, porque tem outras intencionalidades dentro do projeto. Uma luminária comercial, muitas vezes, ela é feita, né, no final de cada dia, no seu processo de fabricação, feita ali por ser um processo, né, uma fabricação em série, né, a gente consegue no final do dia, às vezes, montar, né, fabricar 200 peças, porque eu tenho um funcionário que faz a parte aqui de dentro, tá? Eu tenho um outro funcionário que faz o aro, aí eu tenho um outro funcionário que pinta, eu tenho um outro funcionário que mexe com o vidro, eu tenho outro funcionário que mexe com a fixação do soquete, enfim. Então ela vai passando e cada funcionário vai fazendo a sua parte, que passa para o outro, que passa para o outro, e aí no final daquele dia a gente tem lá 200 peças que aquele fornecedor faz, diferente às vezes de uma peça decorativa que tem uma tecnologia diferente, porque aqui ela é de fibra ótica, né? Ela é uma luminária toda fechada, né, por uma fibra, tá? Que até faz lembrar lá aquele filme Cocoon, né, da década de 80, 90, tá? Então ela traz um conceito diferente e eu não consigo fazer substituição não conseguiria fazer a substituição aqui nas pontas, porque ela está toda envelopada, mas a luz dela vem lá da parte de cima, onde eu tenho, na verdade, uma fonte, e as fibras óticas, né, levam essa informação para cada extremidade. Então, quando queima, eu arrumo a parte de cima, tá? Então, cada fornecedor vai te dar, né, ele nos apresenta a solução que melhor nos atende, tá bom? Bom, dentro dessa questão de tipos e de classificação, quando a gente escolhe uma luminária, ou quando a gente começa a se direcionar para algumas linhas de luminária, porque o meu projeto, ele já de cara vai me dizer, olha, esse projeto ele não é para iluminação decorativa, ele é para iluminação onde eu preciso de um retorno da luz, né? Como por exemplo, escritórios, às vezes lojas. Então, a gente tem que se atentar a essa questão que as luminárias possuem a classificação quanto aos tipos, né, do sistema óptico que ela nos oferece, se ela tem refletores, se ela tem refratores, se ela tem filtros, tá? Quanto às questões mecânicos e elétricas, né, nas partes e nos materiais que compõem essa luminária, e quanto ao critério de seleção. Então, a gente tem aqui quanto à sua distribuição luminosa, como essa luminária se comporta, quanto à sua aplicação. Então, uma luminária de escritório é diferente de uma luminária residencial, que é diferente de uma luminária esportiva, né? Então, o fornecedor muitas vezes já nos dá dentro do seu site ou do seu catálogo, já cria, né, já acomoda essas luminárias dentro do seu portfólio conforme a aplicação. Então, eu não preciso olhar todo o catálogo se eu for fazer uma iluminação muitas vezes para escritório, eu vou na aplicação mais de uso comercial e vejo o que o catálogo consegue ali daquele fornecedor me atender.
tá? Tem, então, segundo ao grau de proteção, que a gente já vai ver sobre isso, se essa luminária pode ficar na área externa ou se ela não pode. Quanto à sua segurança elétrica, isso aqui está muito atrelado em quem vai fazer a instalação, e quanto ao fator de eficiência, tá? Vejam que a gente tem duas luminárias bem distintas, tá? Mas que podem ser aplicadas no mesmo projeto, né? A aplicação delas é a mesma, é um projeto comercial, muitas vezes um escritório. A diferença está no fator da eficiência, de quanto de luz ela está jogando para baixo, né? Mas isso a gente entraria em mais detalhes. Vamos, nesta aula, ter essa percepção um pouco maior sobre as luminárias, tá bom? Bom, quanto ao grau de proteção, que a gente comentou ainda há pouco, então a gente tem ali as luminárias que a gente pode usar em área externa e luminárias que a gente não pode usar em área externas, que não foram fabricadas para isso. E aonde a gente identifica isso? No IP da luminária, que é o grau de proteção, que normalmente é composto por dois números, né? O X e o Y, né? Então, normalmente a gente vê assim, que a luminária tem IP20, ou um outro exemplo, a luminária tem o IP67. Ou vejam, tem um X e tem um Y, um X e um Y, um X e um Y, tá? Então, dentro do X, o X corresponde o quê? A proteção a materiais sólidos, tá? Então, neste caso, esta luminária, ela tem uma proteção contra objetos sólidos de diâmetro de 12 milímetros e maior. Então, menor que isso, a poeirinha entra, a mosquinha entra, mas uma pedra maior que isso não entra, né? Um bicho maior que isso não entra, tá? Bom, e aí, o IP20, o X, o Y dela diz que é zero. E o Y, ele é o fator que diz para a gente quanto à proteção de líquidos. Então, o zero significa não protegido. Então, além de entrar a poeirinha, o mosquitinho, né? E se eu jogar água, vai entrar, tá? Então, ela é uma luminária de uso interno, tá? Que não é para ficar na chuva, por exemplo. Pode ficar numa varanda? Pode. Vai entrar bichinho? Vai. Então vai ter que fazer uma manutenção de tempo em tempo, tá? A luminária que às vezes a gente encontra de IP 67, 65, 66, 68, o que que quer dizer? Então, o X é o 6, né? Então, o X é contra a proteção a materiais sólidos. O 6 diz o seguinte: totalmente protegido contra a poeira. E o 7, que é o Y, é proteção a líquidos, protegido contra efeitos de imersão temporárias em água, né? Então, vejam, é uma luminária de área externa, que não é para ficar propriamente submersa, né? Aqui ela está dizendo que é temporária. Então, se eu for trabalhar com uma iluminação de piscina, as minhas luminárias têm que ser o IP 68. Meia, porque é totalmente protegida contra poeira, e o 8 protegido contra efeitos de imersão contínuas em água, tá? Então aqui é que a gente vai, né, vendo, né, na descrição da luminária se ela é de área interna ou se ela é de área externa, tá? E muitas vezes a gente manda para duas lojas para fazer o orçamento, por exemplo, de uma fita de LED. E essa fita de LED, o fornecedor às vezes me manda com preço maior e o fornecedor com preço menor. Então a gente tem que ver o porquê que tem essa diferença, porque às vezes o fornecedor que mandou com preço maior, ele me mandou uma fita IP67 de área externa, mas se eu quero, né? E o outro fornecedor, só levando para o outro fornecedor, ele orçou para mim uma fita de IP20, né? Então, de área interna, que era o que eu preciso, porque no projeto eu vou fazer um painel iluminado, né? Então, o fornecedor, ele tem que justificar, olha, eu mandei essa fita IP7 porque eu não estou tendo essa, IP20. Ou seja, a luz é a mesma, só que tem diferença no custo dela, no preço, porque uma é para a área externa e a outra é para a área interna, tá? Então, a gente precisa saber para justificar para o cliente o porquê de um preço e de outro e ver o que que pode ser feito, tá bom?
Bom, aqui a gente tem, então, exemplos de luminárias de proteção com o IP67, tá? Então, elas têm uma característica, vamos dizer assim, mais robustas, mas é justamente para proteger, para que não entre nenhum bichinho aqui dentro e caso estoure aqui a lâmpada, não venha para a parte de baixo também. Principalmente aonde que a gente precisa se atentar? Cozinhas industriais, laboratórios, tá? São luminárias que muitas vezes não são bonitas, mas que são muito mais protegidas. Ou luminárias mais de uso externo, mais robusta mesmo, mas que tem o IP, né? São luminárias conhecidas como luminárias blindadas, tá? O IP67, ok? Bom, quanto ao tipo de ofuscamento, as luminárias elas podem vir a causar, principalmente pelo posicionamento que a gente coloca elas dentro do nosso projeto. Então, a gente precisa se atentar, porque existem dois tipos de ofuscamento que podem vir a acontecer dentro do nosso projeto quando a luminária não tem proteção nenhuma. Tá? O ofuscamento direto, quando a gente vê a luminária e essa luz vem direto nos nossos olhos, ou o ofuscamento indireto, que pode acontecer por dois fatores. A luz que bate na mesa, numa superfície muitas vezes brilhosa, e essa luz volta no nosso olho, ou aquela luz que vem, bate na tela do computador e volta nos nossos olhos. Então, a gente precisa cuidar com relação a isso, tá? Bom, quanto à questão das luminárias, né? Muitas vezes o fornecedor também nos dá, por exemplo, a curva de distribuição luminosa, para que a gente possa conhecer como que essa luz trabalha quando essa luminária é acesa. Então, o fornecedor pode trabalhar com esta característica e também pode trabalhar com esta característica aqui, tá? No corte da luminária longitudinal, como funciona a luz, como que essa luz se comporta, tá? E no corte transversal desta luminária, como que essa luz se comporta. Vejam que ela abre para os dois lados e aqui ela tem uma iluminação praticamente uniforme, igual nesse sentido. Esse corte em diagonal, muitas vezes a gente não tem essa informação, a gente se baseia mesmo no corte longitudinal e no transversal, tá? Então, o que que é essa distribuição luminosa? É a radiografia da luz, ela diz para onde vai a luz e o que a luz pode fazer dentro do nosso projeto, tá? Então, se a gente está trabalhando com um fornecedor que não nos apresenta esta informação, isso quer dizer que nem o fornecedor sabe o produto que ele fabrica. Então, por que que eu vou trabalhar com um produto que nem o fornecedor sabe como se comporta? Então, já descarta esta possibilidade, tá? E se atenta sempre aos fornecedores que nos dão esta informação, ok? Bom, aqui a gente tem, então, olhando nas luminárias, algumas têm esse corpo óptico, tá? Que tem a função de quê? De direcionar o facho de luz, né? Esse fluxo luminoso desta lâmpada aqui, por exemplo. Então, a gente tem as luminárias simétricas, aonde normalmente está no eixo da luminária e esse ângulo é um ângulo de 45 graus que vai abrindo, né? Ou as luminárias assimétricas, aonde o eixo da fonte de luz fica mais para baixo e ela se comporta desta maneira aqui, a luz sai desta forma. Então, dependendo do que eu quero iluminar, eu vou escolher uma luminária simétrica ou uma luminária assimétrica, tá? Bom, aqui a gente tem para completar aquela questão da curva de distribuição luminosa que a gente viu, o fornecedor, então, ele normalmente me dá a fotinho para que a gente conheça o produto, tá? E aí vem a informação que a gente precisa, tá? Então, eu tenho aqui no corte longitudinal, a luminária se comporta neste corte, ela se comporta de forma igual para os dois lados,
E no corte transversal, neste sentido, o fluxo luminoso é direcionado para um único lado. Então, eu sei que ela é uma luminária assimétrica, tá? Ela não joga para o outro lado, né? Essa luz vai só para um lado, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Então, se eu quero iluminar esta parede, esta é uma luminária que, posicionada desta forma, ela vai jogar esse fluxo luminoso para a parede. Agora, se o meu eletricista inverte a luminária, ao invés de iluminar a parede aqui, esse fluxo luminoso vai vir para este lado, tá? Então, ponto de atenção. E aí a gente tem dentro das luminárias, a gente tem alguns fornecedores que nos dão ainda muito mais informação sobre a luminária, principalmente pensando naquele profissional que vai fazer a instalação. Então, eles nos dão material de apoio, né, como as bulas de remédio que a gente lê para saber como que funciona. Então, eles trazem aqui todos os componentes que compõem a luminária, como que é feita a instalação e passo a passo, tá? Então, é um material muito interessante, porque às vezes o nosso eletricista nunca trabalhou com este fornecedor, com esta marca, e elas podem vir a ter um pouco de diferença na sua instalação. Então, um fornecedor que tem o cuidado, o carinho de colocar dentro do seu produto esta bula com estas informações, faz com que o seu produto lá na ponta seja instalado da maneira que foi projetado para que tenha o melhor resultado possível, tá? E ventiladores, vamos encerrando aqui a nossa conversa sobre as luminárias, né? Falando de ventiladores, porque a maioria dos ventiladores tem também uma luminária acoplada, né? Como a gente está vendo aqui, ó. E aí a gente tem as diferenças de pás. Todo ventilador que tem um número maior de pás, ele na maioria das vezes ele gira mais devagar, mas ele consegue fazer a troca melhor daquele ar saturado por um ar novo, tá? Então, ambientes grandes priorizem ventiladores de 4, 5, 6 pás, tá? Ventiladores de 3 pás e de 2, eles giram mais forte, concentram mais o vento para baixo. Então, para ambientes menores, às vezes um quarto onde a cama está bem embaixo do ventilador. Neste caso, às vezes é uma sala onde a distribuição do mobiliário não está tão embaixo do ventilador, né? Então, para cada situação, uma escolha, tá? E existem até ventiladores de uma pá, mas daí cada caso é um caso, tem que ver se o cliente gosta, né? Porque é ele que vai ficar olhando aquela peça só com uma pá. Enfim, então, e existem cores diversas e de materiais diversos, tá? Para cada projeto, a gente tem aí, então, grandes desafios que são as escolhas que a gente faz, né? Tá? E terminando aqui, é sempre interessante, do ponto de vista das luminárias, é se atentar em relação à manutenção e à prevenção. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem a eficiência de uma luminária depende em grande parte das condições de manutenção das superfícies refletoras, das aletas e dos difusores. Por quê? Porque pode entrar poeira, pode entrar bichinho, então a gente precisa fazer a manutenção, né, de uma limpeza ali, para que esse fluxo possa voltar, né, a ser direcionado para baixo, senão a sujeira, a poeira, os bichinhos, eles vão segurar esse fluxo luminoso. Na aquisição ou substituição de lâmpadas e equipamentos, observar as características das mesmas. Nas luminárias, nas lâmpadas em especial, sempre tem a informação da potência, da temperatura de cor, quando tem ângulo de abertura. Então, quando existe uma substituição por meio de uma queima, né, sempre deixar a informação, é sempre interessante que a gente leve a luminária para que o lojista possa ver essas informações que está, na maioria das vezes, carimbada na própria fonte.
Mas o ideal é a gente, quando entregar o projeto de iluminação, a gente entregar um caderno com as especificações técnicas, dizendo para cada ambiente os tipos de luminária e os tipos de fonte, com as informações bem definidas sobre temperatura de cor, ângulo de abertura, para que nessa substituição não se coloque qualquer equipamento que possa ser visualmente parecido, mas que quando acende tem outro efeito, né? Para que a gente não perca as características do projeto. Tá? Então, sempre é interessante. E um outro ponto bacana, ainda dentro deste quesito da substituição, é você prever, né, essa manutenção programada, vamos dizer assim, de programar com o cliente a cada 6 meses, 8 ou um ano, ligar para o cliente, perguntar se ele quer que a gente dê a vistoria no projeto de iluminação, porque por mais que a gente tenha tecnologias que durem por mais tempo, às vezes é uma questão de sujeira, às vezes é uma questão de trepidação lá no local aonde foi a instalação, que a luminária era para estar posicionada de um lado e por conta da trepidação, ela foi com o tempo, ela foi afrouxando, afrouxando e ela está agora jogando luz para baixo. Então é fazer essa vistoria, voltar esse projeto, vamos dizer assim, de quando ele foi entregue. E quem não é visto não é lembrado, né? Então, esse é um ponto interessante que poucos profissionais fazem isso, né? A gente sabe que muitos entregam o projeto e viram as costas, mas não é bem isso, né? Bom, aqui ficam as minhas referências, tá? Eu agradeço, na verdade, a sua atenção, espero ter contribuído com esse olhar do ponto de vista das luminárias, né? Nesse primeiro contato, podemos dizer assim, do que elas são, como que elas são, né? Onde elas são instaladas, tá? Alguns pontos que é importante a gente se atentar em olhar para cada uma delas, tá? Espero ter contribuído e espero vê-lo então na próxima aula. Um abraço.